Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos dar continuidade no nosso estudo com o componente curricular de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre município, com duas palavrinhas-chave aqui, zona urbana e rural. Você já ouviu falar dessas palavras? Então se prepare, pegue o seu material e vamos juntos embarcar na aventura do conhecimento. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo a leitura junto comigo. Brasil, população urbana e rural. A cidade é a área urbana de um município. Observe que essa palavra município está em vermelho. Falaremos um pouquinho sobre ela. E não qualquer área urbanizada, mas sim aquela delimitada por um período urbano, que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo. Portanto, o município é composto pelo campo na área rural e pela cidade na área urbana. Então, nós estamos vendo aqui que o município ele é formado pelo campo, que nós chamamos de área rural, e pela cidade, que é chamada de área urbana, ok? Além disso, ele também pode conter outras cidades. Então, o município que nós estamos falando pode conter outras cidades menores, além de seu distrito sede, que não possuem autonomia política suficiente para emanciparem-se. Essas pequenas aglomerações, geralmente, recebem o nome de vilas, povoados e outros. O município. As pessoas vivem em um município. O município é a menor parte do nosso país, com governo próprio. Cada estado é formado por um conjunto de municípios. Então, veja bem, nós estamos em um município, certo? Qual município que nós estamos? Município de Governador Valadares. Essa é a menor junção que nós temos aqui dentro dos estados. Um município com outro município e mais outros municípios formam o quê? Um estado. Qual estado? A qual estado pertence o município de Governador Valadares, você sabe? Minas Gerais, ok? Vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui representado, para vocês observarem, vários municípios juntos, formando, então, um estado. Áreas que formam o município. Em geral, os municípios têm área urbana e área rural. Então, nós vamos falar sobre essas duas palavrinhas aqui muito hoje na nossa aula, ok? Área urbana e área rural. A área urbana constitui a cidade. A área rural é constituída pelo campo. Nós temos aí para vocês observarem a diferença, então, aí no campo e na cidade. A população do município. A população é o conjunto de pessoas que vivem em um lugar, como aqui em Valadares, nós temos uma população. Ela é formada pela população urbana e rural. Então, o município de Governador Valadares, ele não é composto só por essas pessoas que moram aqui dentro da cidade, não, ok? Nós temos aqui um gráfico mostrando a população. A população rural é essa aqui em um verde mais escuro e a urbana é essa maior aqui no verde claro. Então, zona urbana e zona rural. Mais um exemplo para a gente observar aqui as características. Olha que legal. Aqui na zona urbana, o que a gente consegue observar? Prédios, né? Lá atrás também, olha as sombras aqui dos prédios, muitas casas, ok? E o povo fica o quê? Mais aglomerado, mora um pertinho do outro. Já aqui nessa imagem, na zona rural, a gente vê um cercadinho que possivelmente vai começar uma casinha logo depois. Nós temos plantações, não é mesmo? E possui mais verde, mais campo, ok? População urbana. A população urbana é aquela que vive nas cidades, nas áreas urbanas. A
Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Olha que interessante essa região aqui, ó. Como que as pessoas estão ali todas morando muito próximas umas das outras e uma em cima da outra, pois possuem muitos prédios, ok? Então, a maior população de qualquer cidade está concentrada na zona urbana. Na comunidade urbana, há serviços como eletricidade, água, esgoto tratado e esgoto tratado, transporte coletivo, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Aqui nós estamos vendo o centro da cidade. Olha como que ele está movimentado. Nós temos muitas lojas, né? Então, tudo que a pessoa precisa, ela vai aonde ali procurar? Um meio mais próximo, com supermercados, comunicação, no centro da cidade, ok? Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, como eu falei anteriormente. Quase não se vê área verde. A gente até consegue observar aqui, ó, uma arvorezinha, né, ali naquele lugar, um outro ponto verde. Porém, há tanta população ali que é o quê? Extinguido essa área verde. O que vai gerar para nós um outro assunto logo depois, que vão trazer algumas consequências ruins para essa população que vive na zona urbana. Há muitas formas para as pessoas se distraírem na zona urbana, com cinemas, teatro, zoológico, shoppings, parques e televisão. Esse aqui é um cinema de Governador Valadares, certo? Atualmente ele está fechado, pois nós estamos passando por um período crítico em todo o mundo, que é a pandemia, não é mesmo? Todos nós precisamos nos cuidar a respeito disso. Então, todas essas aqui formas de se distraírem foram modificadas, estão sendo modificadas agora neste período. Neste momento, nós não estamos podendo ir a um cinema, pois lá vai acontecer o quê? Aglomeração. As pessoas vão se encontrar e pode o quê? Propagar mais ainda o vírus. Porém, nós ainda utilizamos, o que que nós temos utilizado muito agora nessa pandemia? Televisão, celulares, não é mesmo? Dentro da cidade, certo? Estamos mudando o nosso estilo de se divertir e distrair neste momento. Mas quando tudo isso acabar, com certeza nós vamos voltar a usufruir de todas essas distrações, como cinema, teatro. Aqui nós não temos o zoológico, mas nós temos sim algumas áreas que cuidam e cultivam cuidam de animais, onde a gente pode estar indo observar, certo? Vamos lá então. População rural. A população rural é aquela que vive no campo, na zona rural. Olha, diferente do campo, da cidade que nós vimos anteriormente, da zona urbana, nós vemos aqui uma casinha, lá em cima a gente consegue observar uma outra, e assim vai, eles moram mais distantes uns dos outros. Nós também temos o que aqui? Observamos o que? Animais, né? Criação de animais. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras e fazendas. As pessoas que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos para quem? Para quem está dentro da cidade. Quem cria os animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves são chamados de pecuaristas. Então, todo esse trabalho de quem vive no campo é muito importante para quem vive na cidade. Nós vamos ver sobre isso. No campo, onde a vida é mais simples e não existem muitas escolhas para diversão tecnológicas, as pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, tomando banho de rio, cachoeira, frequentando rodeios e bailes.
Então, olha que diferença. Diferente daqueles que vivem lá na cidade, dentro da cidade, que ficam ali com algumas opções mais tecnológicas, quem vive no campo já tem uma vida o quê? Se diverte com a natureza, certo? Entretenimento natural. As áreas urbanas e rurais dependem sempre uma da outra, como eu estava falando com vocês. Nós que vivemos dentro da cidade, dependemos de quem vive lá no campo. Quem vive no campo depende de quem vive na cidade. Como assim, professora? Os produtos produzidos na zona rural vão para a zona urbana para serem vendidos e industrializados. Ah, quem não gosta de tomar um suco daquele bem fácil de fazer, não é? Você coloca lá, dá uma misturadinha. Ou aquele suco natural que você bate a fruta ali na hora. Pois é, nós dependemos para ter esse gostinho delicioso do morango, por exemplo, em um suco artificial, nós precisamos de quem vive no campo. Pois esse sabor, embora seja artificial, utiliza em sua parte o natural. Então nós precisamos daquelas pessoas que plantam, que cultivam ali e que colhem esse fruto. Não só como o morango representado aqui, mas todos os outros tipos de plantações. Outra coisa que nós estamos vendo aqui, olha, aqui nós temos um armazém. Aqui ele está falando mais sobre um azeite, né? Representando para nós um azeite, cultivo do azeite. Então, tudo que é feito lá no campo vai para onde? Para as prateleiras dos supermercados, dos mercadinhos, onde nós compramos, das feiras, ok? A população rural precisa vir à zona urbana para fazer compras, ir a hospitais e bancos. Então, ao mesmo tempo que a gente depende do pessoal do campo para ter ali os nossos produtos industrializados, né, que serão vendidos nos supermercados, quem mora no campo precisa vir à cidade para quê? Para fazer compras. Embora ele tenha sua fruta lá no pé, às vezes ele precisa ali de algo diferente, ele tem que ir ao supermercado. Na zona rural também não existem hospitais, grandes hospitais, certo? Então ele precisa também vir. E quando ele vende a sua mercadoria, aquele dinheiro que ele arrecada, onde ele vai guardar? Um lugar seguro, o banco, certo? Então, quem mora lá no campo precisa vir comprar, por exemplo, medicamento dentro da cidade. Precisa ir ao banco. Nós temos aqui agora um resumo do que nós estamos falando. Eu acho importante que você faça as anotações. Você pode estar depois voltando e assistindo essa aula novamente, revendo esses conceitos que nós falamos. Então, nós temos o espaço urbano, que é a área de elevado adensamento populacional, composta por habitações aglomeradas que formam as cidades. Espaços com diferentes dinâmicas sociais e econômicas e que mantêm relações entre si, como nós falamos, um dependendo do outro. Já no espaço rural, área de baixo adensamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Destaque para atividades como, na zona urbana, produção industrial, comércio e serviços, ok? E o destaque para o espaço rural. Nós temos aqui destaque para as atividades como agropecuária, agroindústrias e extrativismo. Então, isso aqui é muito importante. Quais são, então, aqui as diferenças? Menor abrangência espacial, maior dinâmica econômica. Aonde? Na zona urbana. Maior abrangência espacial, ou seja, tem mais espaço entre as moradias, espaço para se utilizar, e menor dinâmica econômica, dependência do espaço urbano, que é, então, a zona rural, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estamos falando um pouco, então, sobre zona urbana e zona rural. E você, mora onde? Dentro da cidade ou lá no campo? Faça sua observação na sua atividade e envie para o seu professor. E você pode estar acessando as nossas atividades na plataforma SMED GV.
Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Não se esqueça. Até a próxima, pessoal!